Bom dia, bom dia, bom dia! Paz de Deus! Tudo bem com vocês, meus irmãos? Tava com saudade de mim? Essa semana foi diferente, né? O Senhor pediu para mim postando as palavras. Do jeito que o Espírito Santo foi me guiando, eu fui fazendo. Fui postando as palavras. E vocês sentiram falta, né? Tenho certeza que vocês sentiram falta da exortação. Mas imagina quando não tiver mais quem pregue. Imagina quando a igreja sair da terra. Então, enquanto a gente tem tempo, vamos congregar, vamos juntar tesouro, vamos armazenar as palavras no nosso coração, irmãos, porque vai chegar um tempo que as portas vão se fechar. Quando chegar o tempo da abominação desoladora que falou os profetas da antiguidade, os crentes não vão mais ter essa liberdade de servir a Deus na terra, no planeta inteiro. Vai ser escondido, vai ser perseguido. Então, enquanto a gente tem essa liberdade, por mais que a gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo, né? As perseguições, mas enquanto a gente tem a liberdade no nosso país de servir a Deus, busca. Não perde tempo, não. Usa o seu tempo para servir ao Senhor. Acumula a palavra aqui, ó, para ser um celeiro para os dias difíceis. Você tem aqui as palavras guardadas no teu coração, tá bom? Ó, mas vamos tomar nosso cafezinho. Vou pegar bem pouquinho que eu já tomei, irmãos, hoje. Eu tomei faz tempo. E agora a gente... Ai, gostoso. Só molha o bico mesmo. Ó, eu já soltei aqui no Shorts pra vocês. No Instagram também, pra quem não me acompanha, gente, vocês começam a acompanhar lá. Que o Senhor tá me dando um direcionamento diferente. Que aqui dá pra falar bastante coisa. Lá dá pra falar menos coisas, mas tem palavras que são, assim, específicas. Tipo, eu fui escrevendo aqui, né, pra mim conseguir ler pra vocês. E o Senhor foi me mostrando essa palavra, irmãos, de formas assim que eu nunca ouvi em pregações. E uma vez o Senhor me prometeu que ia me mostrar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Não acredito que seja só coisa material, acredito que seja isso daqui, ó. A palavra. Que eu só transferi daqui pra cá, pra me conseguir ler. Porque quem não sabe, eu não consegui enxergar essas letras pequenininhas. Eu vou comprar a Bíblia com letra maior. Mas o Senhor vai se revelando pra gente. E lá no Instagram tem bastante gente que não tá aqui no YouTube. Então a gente vai pra lá também com textos um pouco menor, só que tudo dentro da guia do Espírito Santo, tudo que ele for destrinchando, sabe? Quando a gente... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando a gente começa a pegar a palavra e a gente começa a mastigar ela, e é igual quando a gente tá comendo um pão caseiro. Pra quem gosta de pão, né? Igual eu. Tá comendo um pão caseiro, pensa num alimento muito saboroso que você goste, ou uma fruta, ou um doce. Você começa a comer aquilo ali, as suas papilas gustativas começam a ficar toda agitada e você vai sentindo sabor por sabor, né? Você vai sentindo ali quase em câmera lenta o sabor daquelas frutas, daquele alimento. Então a palavra para mim tá sendo dessa forma, meus irmãos. O Senhor tá alimentando a minhas papilas gustativas espiritual. Cada vez que eu leio a palavra do Senhor, ela vai se renovando, porque nós já lemos Efésios 6 aqui, mas o Senhor revelou Efésios 6 de novo. Eu falei, Senhor, mas essa palavra já foi lida há algum tempo atrás. Mas o Senhor falou, não, é Efésios 6, filha, Efésios 6. Daí eu li o capítulo todo, eu falei, qual versículo específico, Senhor? Daí o Senhor mostrou esses e visitou a minha alma. Então a gente vai ler e vocês vão ver, gente, como que o Senhor deu um despertar e tem uma ligação com a última palavra que foi exortada, que não as que foram lidas essa semana, mas que foi exortada a semana passada. A semana passada, não.
A que foi exortada no último vídeo, irmãos. Eu não lembro. Ah, não, foi segunda-feira, não foi a semana passada. Que tem uma ligação com a palavra da semana passada. Vocês vão ver ao longo da exortação o que eu tô falando, tá bom? Ó, a palavra de hoje se encontra em Efésios. É só transferir pra cá, tá, irmãos? Não é outra coisa, tá? Porque eu não enxergo mesmo. Efésios 6, do versículo 10 ao 17. Vamos ler com a ajuda de Deus, né? Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e feito tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido com a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos começar a leitura dessa palavra pedindo para o Senhor Jesus, cubra-nós com teu sangue. Que o sangue de Jesus nos cubra nessa manhã. Que o sangue de Jesus cubra cada um de vocês que vai estar vendo esse vídeo. Aleluia! Porque isso é libertação, irmãos. Isso é libertador. Isso é libertador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Deus que vive. Tô aqui, irmãos, com todo o temor do meu coração, porque toda vez, eu não sei vocês, mas toda vez que a gente ouve as armaduras de Deus, a gente só vê assim, os pregadores falar que a gente tem que pôr o capacete, a espada, e isso, e aquilo outro, que tá tudo aqui. Nós já leu e vamos ler até mais, porque eu até grifei, vocês viram que tava grifado, né, algumas partes. Eu até grifei algumas partes que o Espírito Santo foi me falando, foi abrindo o meu olho, conforme eu fui comendo a palavra, ele foi me revelando, eu fui aqui deixando em destaque para mim falar para vocês. Irmãos, vocês lembram que eu comentei no vídeo anterior que quando a gente sai para fazer missão, quando Deus toca no coração, Deus separa eu, separa você, separa alguns irmãos ou irmãs pra gente servir a Deus na terra de uma forma diferente, para fazer visita, para suprir necessidade, que a gente não pode de qualquer jeito, que eu falei assim para vocês, olha, eu não soube assim explicar, mas eu creio que vocês entenderam, né? Que foi a forma que Deus me deu aquele dia, que cada lugar que a gente vai tem uma barreira, tem um tipo de demônio que atua naquele lugar. Mas hoje, irmãos, quando o Senhor trouxe essa palavra, primeiro eu questionei, né, Senhor, por que Efésios 6? A gente já foi lido, todo mundo conhece. Mas quando eu estava escrevendo, irmãos, quando eu estava escrevendo aqui os versículos no caderno, glória a Deus nas alturas, o Senhor foi assim abrindo o meu entendimento, irmãos. Eu vou ler aqui de novo para vocês, eu vou falar o que o Espírito Santo de Deus explicou para mim. Do jeito que ele explicou para mim, eu vou procurar explicar para vocês. Ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro de tudo, antes de armadura, antes de pedir todas as coisas para Deus, ai, Senhor, me enche. Nossa, eu quero ser aquele irmão que bate na mesa, que bate no púlpito, que bate na perna e fala, daqui tantos dias Deus vai aparecer na sua vida, ou assim diz o Senhor. Antes disso, antes de ter tudo isso,
se fortalecer no Senhor é ter tempo de joelho. A gente tem 2 tempos. A gente tem que ter vários tempos, na verdade. Mas aqui tá 2 tempos específicos. A gente tem que ter tempo fazendo a obra de Deus, o que Deus pedir para nós. Mas o tempo que a gente tem na obra de Deus, fazendo o que o Senhor pede, não substitui o nosso tempo com Deus. Tipo assim, mesma coisa de um chefe falar assim pra você, ó, vai lá e faz tal serviço. Você trabalha numa loja, ou dobra aquelas roupas, chegou a encomenda, vai lá, separa PMG, classifica adulto, infantil, tudo. Isso é uma coisa que você tem que fazer. E outra coisa é as reuniões diárias, reunião semanal. Tô explicando, irmão, de forma assim, didática, para todo mundo entender. Né? Que eu trabalhei em muitas empresas que foi assim. Né? Tem as reuniões diárias e tem as reuniões semanal. O que o chefe fala para você fazer no dia a dia, que é as suas obrigações, não tem nada a ver com a reunião semanal, é diferente. Então, antes de Deus te revestir, te dar os dons, mandar você para ir para os lugares, primeiro você tem que se revestir, ó, fortalecei-vos no Senhor. Você tem que ter tempo de joelho e na força do seu poder. O que é na força do teu poder? Você pedir poder de Deus sobre a tua vida. Você pedir autoridade do céu. Porque quem não tem autoridade, irmãos, quando você chega no lugar que o demônio está manifestado ali, você não tem autoridade para repreender. Quando você chega no lugar que algo quer se manifestar contra você, porque você está indo ali como um mensageiro do céu, você está indo enviado por Deus. Mas o que tem ali de contrário, ele quer lutar contra você. Mas se você se revestiu, falou, Senhor, me fortalece, Senhor, me reveste de ti da força do teu poder, você fala assim, eu quero ter autoridade do céu, eu quero que o Senhor derrame sobre mim a autoridade do céu. Quando alguma enfermidade tocar em você, você faz isso, irmãos. Porque eu falo, eu não vivi, eu vivo isso. Quantas vezes eu vou para algum lugar, eu vou fazer uma oração para alguém que começa a dar uma dor em mim do nada. Eu coloco a mão ali onde está doendo e falo, enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai. Eu faço isso por 3 vezes e aquilo sai. Mas é incrível, irmãos, é na hora. É na hora, é na hora, é na hora. Não é depois, não é uns minutos depois, é na hora. É na hora que aquilo sai. Teve uma vez que eu fui fazer nós fomos numa missão, o Senhor pediu para fazer uma visita na casa de irmãos. Os irmãos convidou nós no amor, mas não deu tempo, porque a gente fez o que Deus mandou e já voltou para casa, porque nós tínhamos nossos compromissos. Eu não fui naquela visita, irmãos. Era 1000 e poucos km da minha cidade. Pois naquele ano o Senhor me mandou 3 vezes naquele estado. Não foi uma vez, não. O Senhor mandou 3 vezes. E só na terceira vez... Só na terceira vez? Não, perdão. Só na segunda vez que eu fui fazer a visita. Porque na primeira eu não fui, na segunda vez o Senhor falou, você vai fazer aquela visita. Quando eu cheguei lá, me deu uma hemorragia. Eu não sentia dor nenhuma. Nenhuma. O que Deus está dando para mim contar para vocês, irmãos, não é conto da carochinha, é experiência de verdade. O Senhor está dando para mim passar para vocês o que ninguém passou para mim, o que eu vivi na pele e depois o Senhor foi me ensinando. Isso faz menos de 10 anos, viu, irmãos? Não faz tanto tempo, não. Isso faz menos de 10 anos, faz menos de 5 anos isso, que eu passei isso. Daí, a gente ia naquela visita, eu já tava... Começou a me dar uma hemorragia, irmãos, do nada. Começou a sair umas bolas, assim, de sangue de mim. Eu achei que eu ia morrer, que eu tava morrendo. Eu, na minha simplicidade, para não falar ignorância, eu achei que meus órgãos estavam derretendo, porque eu nunca vi umas coisas daquela na minha vida. Mas onde nós fomos, irmãos, era um lugar com tanto feiticeiro, naquele estado, naquela cidade que a gente foi, que era terrível. A Irmandade lá passava por uma opressão espiritual muito, muito grande. E o Senhor mandou nós lá e nós foi. Daí, irmãos, fui no hospital.
o Senhor cessou o sangue. Nós oramos, só que eu não sentia dor nenhuma. Só vi aquele monte de sangue saindo. Aí passou. Daí fui pro hospital, tudo. Quando eu voltei, já tava medicada. Tava esperando um pouco. Daí passou um dia. A gente foi na visita. A gente se preparou para ir pra visita. Era 2h da tarde. De 2h, eu marquei para 8h, porque eu tava sangrando. Daí, do nada, irmãos, eu deitada assim, eu tava deitada na cama. Parecia que tinha aberto a torneira. Sabe quando a gente vai lavar roupa, que abre a torneira assim? Começou a parecer que tinha aberto uma torneira. Começou a sair tanto sangue de mim, que eu achei que eu ia desfalecer. E lá onde nós estávamos, irmãos, era uma luta constante. Depois que eu fui entender que a gente não estava lutando contra só demônios ou contra demônios territoriais, a gente estava lutando contra a potestade que tinha naquele estado. E eu não estava preparada. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e me guardou. Eu passei por tudo, mas eu venci. Daí que aconteceu, quando começou esse sangramento, meu menino falou assim pra mim: mãe, já é a segunda vez que a senhora vem nesse estado e Deus mandou eu fazer essa visita e você não vai. Eu falei assim, eu não sei nem como é que eu consigo levantar. Daí o Senhor deu uma luz pra mim: pega o óleo ungido. Eu tinha o óleo ungido, eu peguei, orei a Deus nele, pedi pra todo mundo sair de onde eu tava e passei no pé da barriga. Quando eu passei no pé da barriga, irmãos, foi a mesma coisa de fechar a torneira. Isso é pra quem crê. Quem crê, crê. Quem não crê, não coma. Foi a mesma coisa de fechar a torneira. Aquilo fechou a torneira. E a gente foi naquela visita. Pensa numa visita que o céu abriu. Mas que o céu abriu assim, de uma forma que eu nunca tinha visto. E o Senhor mostrou muita coisa linda, mas mostrou muita luta que eu ia passar depois daquela missão. E eu passei, irmãos. Tudo que o Senhor mostrou que ia passar, todo o vento, toda a tempestade que o Senhor mostrou que ia passar, eu passei. Mas graças a Deus eu não passei sozinha, eu passei com o Senhor. Eu tô aqui para falar para vocês que Deus é bom, que Deus é maravilhoso na nossa vida. Mas que o mundo espiritual, irmãos, é muito real. E se a gente não tiver preparado, a gente não tiver revestido, imagina quando Deus mandar para estados mais longe, até para fora do país. Entendeu? Sabe, Deus, o que tem naqueles lugares? Então nós tem que estar muito, muito revestido do Senhor e da força do poder dele para a gente passar por tudo. Daí, meus irmãos, tá aqui, ó, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Expliquei para vocês. Daí o Senhor faz uma classificação aqui, ó. Classificação de demônios. Por isso que eu falei que eu ia fazer esse vídeo debaixo do sangue do Senhor Jesus. Porque é uma coisa muito forte, irmãos. Não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Olha aqui. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Não é com as pessoas que nós temos que brigar, o que é no que está nelas. Mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está vendo, irmãos? É 4 tipos de demônio aqui. Eu não sei, porque eu nunca estudei sobre isso. Eu estou estudando dentro da Bíblia. Eu nunca peguei outros livros. Se Deus falar que eu posso, eu vou pegar para me aprofundar nisso. Mas aqui, ó, não tô lendo livros assim aleatório, não. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Mas isso a gente não vê os pregadores falando. Isso a gente não vê os pregadores falando. Só fala assim: irmãos, busca as armaduras de Deus, busca as armaduras de Deus. Mas por que você tem que buscar as armaduras de Deus? Por quê? Porque quando você for fazer a obra de Deus na terra, bendito é o nome santo do Senhor.
Essas coisas ruins, irmãos, vai lutar contra a tua vida para tentar te matar, porque sabe que Deus tem lá na frente outras coisas maiores para você. Tem outras almas, tem outras cidades, tem outros estados, tem outros países que precisam ser liberto. Tem lugar que tá afundado. Santo Deus, tá afundado nas coisas do inferno, irmãos. Tem coisa que eles fazem ritual terrível. Pega osso de gente, pega pedaço de gente para trazer destruição para as pessoas. E como que nós vai ser um soldado que nós só ouvir na igreja, ouvir revestivos das armaduras de Deus? O Senhor tá aqui, ó, é só nós mastigar, é só nós ler por que nós precisamos das armaduras de Deus. Porque tem aqui uma classificação, igual tem os anjos, os arcanjos, querubins, serafim, tem lá a classificação dos anjos. Tem os demônios que ficam mais embaixo. Não sei, irmãos, eu nunca vi isso na CCB. Eu vejo isso em outros ministérios, mas Deus tá dando para mim falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tiver ouvido, que ouça. Entendeu? Que vocês busquem, irmãos. Busquem a Deus, porque quando Deus envia vocês para lugares difíceis, a gente saber contra o que a gente está lutando. Tem os que ficam mais embaixo. Tem os principados. Tem os que é potestade. Que eu nem sei se potestade fica sobre cidade ou sobre estado. Eu vou buscar conhecimento, irmãos. Eu vou. Porque o Senhor aqui abriu o meu olho, aqui ó, dentro da palavra. Nunca, irmãos, 26 anos que eu sirvo a Deus na terra. E eu falo, mas nunca sabe tudo. Olha o Senhor aqui, quantas e quantas vezes eu ouvi essa palavra na igreja. Quantas e quantas vezes eu ouvi testemunho disso. Quantas e quantas vezes eu ouvi pregação na internet. E eu nunca vi os outros falando isso. Quando eu leio Efésios 6, tá aqui, ó, a classificação das coisas que nós tem que lutar. Que nós tem que ser contra. Que a gente vai lutar. E como que você vai lutar, sendo que você nem não tem tempo de oração? Primeiramente, irmãos, o Senhor tá dando de falar, meus irmãos, minhas irmãs, Deus que separa vocês para fazer a obra é lindo. Deus que separa vocês, é muito lindo a gente servir a Deus, é muito lindo a gente visitar, é muito lindo a gente suprir necessidade, mas não vão de qualquer jeito. Se arme daquilo que é do céu, se revista das armaduras de Deus, porque o combate é grande, não é pequeno. O combate é grande, irmãos. É muitas forças contrárias. Por isso que quando eu estava lendo isso daqui hoje, o Senhor deu para mim, o Senhor falou bem específico. Falou, ainda fala isso aqui, fala isso em outro lugar, porque os meus filhos têm que abrir o olho. Nós temos, irmãos, que aprender a usar as armas que Deus deu para nós na terra. A gente não pode ser uns crentes que acha que toda a batalha espiritual é do mesmo nível, porque não é. Tem lugar, se a pessoa não estiver preparada, ela não consegue entrar. Se ela entra, quando ela vai embora, o carro capota e todo mundo morre. Se ela não está preparada, irmãos, acontece coisa terrível nas estradas. Eu já tive vez de fazer missão com meu esposo, bendito é o nome santo do Senhor, e por 3 vezes, não foi uma não foi uma, não foi 2, por 3 vezes, irmãos, em pista vazia, sabe essas pistas de estado, desses estados longe? Pista vazia, não era igual a Marechal Rondon, não era igual a Luiz de Queiroz, não era igual essas pistas grandes que vai para São Paulo, não é não, irmãos, era pista que você só via um carro a cada 2 horas, um caminhão era a coisa mais difícil do mundo que ver, e aconteceu com nós de por 3 vezes, em 3 pistas diferentes nessa missão que nós fomos fazer o que Deus mandou. Caminhão de dia, não era de noite, de dia, a gente tá aqui na mão. Quando faltavam 100 metros, o caminhão se jogar para cima de nós e a gente ter que jogar o carro no acostamento. Tinha lugar, teve uma vez que não tinha acostamento, a gente só bateu a mão no carro e falou, Senhor Jesus, nos cobre com o teu sangue. E o Senhor deu 3 livramentos para nós, em um dia só. Tudo para quê? Para a libertação não chegar naquele lugar.
Tudo para quê? Para o nome de Deus não ser glorificado. Porque tem lugares, irmãos, que a cidade é presa. Tem lugar que os estados são presos, que a obra não cresce. Que é amarrado aquele lugar, porque tem muita força contrária e tem pouco joelho no chão. O Senhor caça lá do céu na madrugada e não tem gente orando na madrugada. O Senhor caça lá no céu os filhos buscando e estão falando mal contra o outro. Mas nessa manhã Deus está falando: desperta, desperta. Quem quer me servir tem que saber o que você vai enfrentar. Mas também, aleluia, o nome santo do Senhor tem coisa boa, irmãos. O Senhor trouxe bem claro assim para mim. A Marinha, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem a Marinha, tem o Exército, tem a Aeronáutica. Cada um deles tem um treinamento. Um é no ar, outro é no mar, outro é na selva. Bendito é o nome santo do Senhor. Então Deus sabe qual treinamento que Ele está passando para você. Tudo que você está passando, aleluia, o nome do Senhor, é para os lugares que Ele vai te enviar. E se você for para o mar, para a terra e para o ar, se o Senhor te enviar Marinha, Exército, Aeronáutica, tem aqueles que é as forças especial. Glória a Deus. Tem as forças especial. Uma vez eu vi uma reportagem que veio o povo dos Estados Unidos ver como é que o exército brasileiro trabalhava. Viu como é que era diferente. Por isso, quando o vaso se junta na comunhão, Deus deixa um vaso saber o que o outro vaso passou para saber como é que é as guerras, como é que é as batalhas, porque tem gente que acha que é tudo flores, irmãos. Não é. Não é. Quando a gente vai para esses lugares, nem a gente se reconhece, porque Deus dá um revestimento tão grande na gente. A gente não entende, Deus derrama um poder tão grande diferente sobre a gente, mas é porque o que nós vamos enfrentar ali não é brinquedo. Que se Deus não revestir a gente de uma forma diferente, a gente não suporta. Mas aqui o Senhor está ensinando nós a buscar as armaduras de Deus, está ensinando contra o que a gente está lutando e está falando. Filho, filha, cada um de vocês eu estou dando um treinamento diferente, aleluia, não reclama da tua prova, aleluia, não reclama da tua luta, porque é o treinamento que Deus está te dando para quando Ele te enviar, porque Ele vai nos enviar, irmãos, vocês tenham certeza que o Senhor vai nos enviar. Quando o Senhor nos enviar, o Senhor quer que nós sejamos soldados preparados para resistir ao dia mal. Nem todas as guerras a gente ganha. Nem toda alma que você evangeliza entrega o coração para o Senhor, que é o céu. Mas a sua obrigação, minha obrigação é anunciar o reino. Anunciar que Cristo vive e que Ele veio para salvar o povo na terra. Crê quem quer. A salvação é gratuita. Abre o coração para Jesus quem quer, mas no último dia, quando abrir os livros, ele não vai poder falar. A macumbeira, o bruxo, a bruxa, o encantador, o idólatra, não vai poder falar que o céu não foi lá, que Deus não enviou um valente para falar para eles que eles também podiam ser libertos, por mais que eles estavam ali escravizados pelo diabo, sendo marionete para destruir as vidas das pessoas, que eles também podiam ser libertos. Tá vendo, irmãos? Esse daqui, glória a Deus, é um tipo de irmãos que é o desarmador de bomba. Tem aqueles, aleluia, tem aqueles, irmãos, que são preparados, que são esquadrão antibomba. Eles têm um treinamento especial. Eles têm um treinamento especial para saber desarmar as bombas. Glória a Deus, aleluia. Não sei que o inferno tem projetado para a terra. Que o inferno tem projetado para o Brasil, para a América Latina, para a América do Sul, para o Oriente, para o Ocidente. Mas Deus vai mandar vasos para desarmar essas armas, porque é coisa terrível. É coisa terrível que quer vir sobre a terra. Santo Deus. E o Senhor quer revestir nós, irmãos. Dele, da força do seu poder. Daí coloca aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vestir os vossos lombos, ó. Tô no 15. Estais, pois, firmes pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, tipo a capa. Sempre andar com verdade, irmão. Não andar com mentirada, não andar com disse-me-disse, andar com a verdade.
e vestir com a couraça da justiça e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Tá vendo, irmãos? Primeiro buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor, pedir para o Senhor poder de Deus, não para você querer ser mais que os outros, mas para Deus te capacitar para as coisas que você vai enfrentar. Daí o Senhor fala aqui, ó, sobre o Senhor põe os nossos pés em lugares distantes, em lugares longes, levando o evangelho. Não é levando contenda, não é levando briga, não é levando disse-me-disse, não é levando fofoca, é levar o evangelho. Não é anunciar a placa de igreja e falar Cristo salva, porque foi ele que morreu na cruz, não foi ninguém, foi ele. Não é para anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, para que possais. Tomai também o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados, irmãos, ataque na mente. Você não pode, você não é capaz, você acha que Deus vai te enviar? Você acha que você vai conseguir? Quem você acha que é você? Você acha que você é a boca de Deus na terra? Irmãos, o Senhor fala. O Senhor fala no vento, o Senhor fala no ar, o Senhor fala através dos passarinhos, o Senhor fala através dos bichinhos, o Senhor fala através de nós, o Senhor fala em sonho, o Senhor fala em visão, o Senhor fala do jeito que Ele querer falar com o homem na terra. Deus fala, irmãos, Deus fala. E o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, irmãos, pedir para Deus ungir a nossa cabeça, para quando o inimigo vir com pensamentos que você acha que você tá pensando. Mais uma vez eu vou falar, irmãos. Às vezes você tá aí, irmã, com pensamento de suicídio. Santo Deus, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Esse demônio vai sair da sua vida. Tá aí com pensamento de destruição pro teu lar, pra tua família, achando que vai estar tudo errado. Não vai dar, não. Deus tem dias de alegria, dias de felicidade. Pede pro Senhor, Senhor, põe o capacete da salvação. Porque quando o Senhor põe o capacete da salvação, todos os pensamentos que não são teus, que são do inferno, que você acha que você tá pensando, porque o inimigo, irmãos, ele é astuto, para não falar ligeiro, astuto, é muito astuto, desde a antiguidade. Nós tem quantos anos de vida na terra, quantos séculos que ele não tem nessa terra, irmãos? Mas o Senhor é general de guerra, aleluia. O Senhor é aquele que dá estratégia pro teu povo. Nessa manhã o Senhor tá dando estratégia. Busca a santificação, irmãos. Antes de pedir dom, antes de pedir, Senhor, derrama aquele dom terrível sobre a minha vida. É um bom desejo, mas antes de você pedir o dom, procura ter intimidade, procura ter comunhão com o Senhor, porque quem tem comunhão dá um grito. Pai, me acode. Senhor, me ajuda. O Senhor vem na hora. O Senhor vem na hora. Então vocês viram. O Senhor está falando nessa manhã. As forças que a gente luta não é pequena, mas maior é a força do Senhor. Igual o inimigo tem os príncipes dele, no céu também tem. No céu também anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim, tem anjo que Deus manda, aleluia. Quando a gente vai numa guerra difícil, igual Josué, o Senhor mandou um príncipe do exército para ir lá derrubar as muralhas de Jericó. Então, quando você for, irmã, fazer a vontade de Deus na terra, tenha certeza que você não sai sozinha, que você não sai sozinho, que o anjo do Senhor sai com você. Mas busca primeiro a santificação, tempo de joelho com Deus, tempo com Deus, e depois pede as armas. Porque daí, tudo isso daqui, irmãos, vai cair por terra, você vai resistir. Quando vir as opressões sobre a sua vida, porque quando ele vir bater de frente, você vai passar como um trator de esteira em cima. Não vai ser o contrário, não. Deus vai te dar a vitória e o nome dele vai ser glorificado. Essa é a palavra dessa manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós.